a segunda parte, que é a parte da conclusão desse estudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nosso verdadeiro Pai, aquele que nos formou, aquele que nos criou, aquele que nos deu o sopro de vida, aquele que nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, nos orienta em tudo, absolutamente tudo. Temos que estar com os nossos ouvidos abertos ao nosso Deus e Senhor. Nós te bendizemos, nós te cultuamos, nós te glorificamos nesta manhã, rendemos ao Senhor graças, rendemos honra, glória, adoração, culto, suplicamos pela tua misericórdia, pela tua compaixão, suplicamos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que o Senhor nos limpe, nos lave de toda maldade, de toda ansiedade. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento para este assunto que é tão importante, que é tão negligenciado no meio cristão, evangélico. Fala conosco. Queremos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, aprender do Senhor. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos e a termos a verdade dentro de cada um de nós, gravada no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Afasta-nos, Senhor, de toda maldade, de toda ação impensada, de tudo aquilo que venha, Senhor, depois trazer tristeza, preocupação, angústia, agonia. Ajuda-nos a crescermos um pouco mais hoje na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor, dá-nos o pão e ajuda-nos a podermos comê-lo. Esta é a oração que faço, não sem antes pedir que o Senhor afaste de nós todo o mal, principalmente a mentira. E faço esta oração, Senhor, orando, suplicando, implorando aos teus santos pés, no nome santo, sagrado, poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas e amadas em Cristo Jesus, nós trouxemos na segunda-feira as evidências que o arrebatamento é para esta época. E trouxemos evidências, sobre a volta de Jesus, arrebatamento, que é a volta de Jesus nos ares. No arrebatamento, Jesus não vai tocar na terra. Nós iremos até ele. E mostramos aqui evidências para a igreja, para Israel, Evidências bíblicas. E agora nós vamos trazer algumas evidências para Israel
e também continuar trazendo evidências para a igreja sobre o arrebatamento, comprovando, provando biblicamente que o arrebatamento é para esta época aqui. Então eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no profeta Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2, Velho Testamento, Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Se você está com a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. A profecia que está em Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2, ela é dirigida especificamente para Israel, não é para a igreja, é para Israel. Depois de 70 anos depois de Cristo, o general romano chamado Tito invadiu aquelas terras e causou uma destruição terrível naquelas terras, principalmente em Jerusalém. E Jesus profetizou isso. Não sobrou nada do templo, não sobrou pedra sobre pedra, 70 anos depois de Cristo, E Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2, está escrito assim, vou ler para você que não pode ler ou não está com a Bíblia. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Vamos entender o que está aqui em Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Vamos entender o que está escrito. Eu sei que talvez você já tenha ouvido pregações sobre Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a igreja, mas nos traz evidências bíblicas, que o arrebatamento é para esse tempo. Você acompanhou a leitura comigo, ou leu junto comigo, que a vida é recebida pelo povo de Israel, pelos judeus, após 2 dias. O versículo 2 de Oséias 6 diz o quê? Depois de 2 dias nos dará a vida. Fundamentado em tudo aquilo que a gente já leu, no Salmo 90, verso 4, em Pedro, capítulo 3, versículo 8, fundamentado nisso, 2 dias, 2000 anos. A vida que Oséias está se referindo, está profetizando, é exatamente
o dia 24 de maio do ano de 1948. Aí o povo de Israel foi ressuscitado. Israel, depois de 70 depois de Cristo, ó Israel. Existia, mas não era reconhecido. Existia, mas não era país. E passou a ser reconhecido 2000 anos depois, em 14 de maio de 1948. Aí o povo foi ressuscitado. Depois de 2 dias nos dará a vida. O judeu podia dizer, eu sou judeu. Eu sou israelita, eu tenho país, eu tenho pátria, eu tenho terra, eu tenho cidadania. Isso aconteceu em 1948, 2000 anos depois. O povo foi ressuscitado. E esta profecia diz, ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Você está acompanhando comigo? Quando da segunda vinda do Senhor, no final da grande tribulação, porque no final da grande tribulação, verdadeiramente é considerada a segunda vinda, porque Cristo vai tocar a terra. No arrebatamento, nós iremos até Cristo. No final da tribulação, na segunda vinda, Cristo virá até a terra. E aqui terá início o terceiro dia. Aqui terá início o milênio, que é o terceiro milênio. E ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Olha que maravilha, meu irmão, minha irmã. Está profetizado há mais de 2.500 anos atrás. Isso é uma profecia, né? Não essas coisas aí. Isso é uma evidência para Israel, para o povo judeu. Não é para a igreja essa evidência. Agora eu vou trazer para vocês a evidência da iminente volta de Jesus para esta época. Mais uma evidência. Só que esta evidência que eu vou trazer agora é para a igreja e também para Israel. Esta profecia é tanto para o povo judeu quanto para o povo adotado por Deus, que somos nós, os gentios salvos. Se você puder abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículos do 32 ao 36. Mateus 24, versículos do 32 ao 36. Esta profecia é para Israel e para a igreja. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade, vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus falando.
Jesus aqui nos revela para a igreja e revela para Israel um limite de tempo para que todas as coisas aconteçam, para um limite de tempo para a sua segunda vinda. Não se esqueça que a segunda vinda de Cristo não é o arrebatamento. A segunda vinda de Cristo é no final da tribulação. Através da parábola da figueira, Jesus traz uma profecia, dando garantia que as palavras dele são mais firmes do que o céu e a terra. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que o céu e a terra. Israel na Bíblia, presta atenção, porque eu sei que às vezes se ouve pregações de coisas completamente absurdas, mas preste atenção nisso. E compare sempre aquilo que eu falo com a Bíblia. Eu não quero que você ouça e tenha fé cega no que eu estou falando. Eu quero que você ouça e tenha uma fé racional. Porque tudo com Deus é racional. Com Deus não tem esse negócio de abobalhado. Até o culto a Deus é um culto racional. A própria Bíblia diz isso. Israel, na Bíblia, é muitas vezes comparado a uma videira. Sabe o que é videira, né? Um pé de uva ou uma parreira de uva, E também Israel é comparada a uma figueira. Joel, capítulo 1, versículo 12. Você vai achar Israel sendo comparado a uma figueira. A figueira passou a brotar folhas e tornar os seus ramos tenros a partir de que Israel voltou a ser um país. Voltou a ser nação. Isso aconteceu quando? 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel voltou a ser reconhecido. Essa data é comemorada até hoje. Isso não é. Isso é. O Senhor Deus nos revela que não passará. Aqui que as pessoas se confundem, Em verdade vos digo que não passará esta. Isso é uma questão da língua portuguesa, meus irmãos. Essa ou esta. Aqui ele fala esta. Não passará a geração dos ramos, das folhas da figueira, sem que todas estas coisas aconteçam. Não está escrito essa geração, a geração que estava ali ouvindo aquilo. Está dizendo esta geração, a geração de quando este fato ocorrer. Pode procurar a diferença entre essa e esta. Se ele coloca, não passará essa geração, ele estava dizendo da geração que ele estava falando. Mas ele diz, não passará esta geração. Isso é língua portuguesa, isso é português. Esta geração é a geração de um fato que ainda iria ocorrer e que já ocorreu para nós agora. Ocorreu
em 14 de maio de 1948. De acordo com a Bíblia, uma geração dura 70, 80 anos. Assim, não vamos levar esses números, né? 70, 80, é nesta faixa. O livro de Salmos, no Salmo 90, no verso 10, fala isso. Mas quando você tiver, você tem que entender as coisas, porque isso aqui está falando de muito tempo. Então, a Bíblia diz, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, a gente conclui que uma geração fica aí nessa faixa, 70, 80, 80 e pouquinhos anos. Não é isso que normalmente as pessoas vivem? Hoje tem muita gente vivendo quase 90 anos, né? Então é dentro desta faixa. Dentro desta faixa, uma geração fica aí, 70, 80, 90 anos. 70 anos depois de 1948, você soma 1948, você lembra que segunda-feira eu falei, tem coisa que é matemática, é aritmética, né? Se você somar 1948 mais 70, vai dar quanto? 2018, vai dar o ano passado. Mas uma geração fica entre 70, 80, não é? A gente deu uma esticada para 90 porque as pessoas estão vivendo mais. Este é o tempo para o cumprimento da palavra profética referente à segunda vinda do Senhor. Não se esqueça que o arrebatamento não é considerado vinda do Senhor, porque o Senhor não toca na terra. Nós vamos até Ele. A segunda vinda se dará depois do arrebatamento da igreja, mais 7 anos. Está vendo por que eu posso afirmar que é para a nossa época, para a nossa geração, irmãos e irmãs? Não estou marcando dia, não estou marcando hora. Eu estou marcando aquilo que a Bíblia já marcou. Geração. Fundamentado nas passagens da Bíblia, fundamentado nas palavras de Jesus. Não estou dizendo vai voltar tal dia, tal. Não, de jeito nenhum. A Bíblia diz que ninguém sabe, como é que eu vou saber? Agora, a geração está clara. É a nossa geração. Os dias estão claros, são esses dias. O arrebatamento vai ocorrer 7 anos antes da volta de Jesus. Porque a partir do arrebatamento começa a tribulação, que é um período de 7 anos, dividido em 2 subperíodos de 3 anos e meio. Então, meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa preocupada com a sua salvação, diligente, não vou usar a palavra preocupado, né? Porque tem pessoas que gostam de pegar uma ou outra palavra e ficar, sabe,
Se você é diligente com a sua salvação, eu quero dizer para você que a partir de 2011, um ano que já passou, já se foi, nós temos que estar muito mais atentos. Se considerarmos esse limite de 80, 90 anos, irmão, né? A Bíblia diz de 70 a 80. Mas não quer dizer que seja 80. Pode ser 81, 82, 85. Dentro desta faixa de 80 anos, que dura uma geração. Sem marcar dia, porque eu não sou doido, né? Sou muito consciente, muito bíblico, procuro pelo menos ser. O arrebatamento pode se dar até 2025, 2000, até. Não estou dizendo que é, eu estou dizendo até, né? Porque as pessoas leem aqui, em verdade vos digo, estou lendo aqui Mateus capítulo 24, versículo 34. As pessoas leem aqui, em verdade não passará esta geração, e ficam me perguntando, né, pastor, mas tem uma diferença entre essa e esta. Então eu estou dizendo aqui, o arrebatamento pode acontecer hoje, amanhã, pode acontecer 2025, mas não vai passar essa nossa geração aqui. Porque nós somos a geração esta que Cristo está falando. Não era essa a geração dele, é a nossa que ele se refere. Porque a nossa geração é a geração em que Israel novamente se torna um país. 14 de maio de 1948. Então, o arrebatamento não vai estar muito, não está longe, está aqui, pode acontecer hoje. Estará dentro da geração. Você está me entendendo? Estará fazendo parte desta geração. Se acontecer em 2025, está dentro desta geração, está fazendo parte desta geração. Então a gente, mexendo com a cabeça, né? 2011 já passou. Inicia-se a geração, inicia-se o tempo de 70 anos, que a Bíblia fala que dura 70, 80, 85 anos, 90 anos, 88. Em 2011 começa essa geração de 70. Inicia-se os 70 anos. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você não tiver, depois você me pergunta. Eu não entendi, eu estou tentando ser claro aqui. Mas se em 2011, que já passou, né, de 48 a 2011, não dá 70 anos? 2021 bate 80 anos. Que a Bíblia fala da geração, né? 70, com muito 80 anos, o Salmo 90, verso 10. Mas vamos dar uma esticada aí, questão de marcação de tempo, novo calendário, erro no calendário, que o nosso calendário tem erro, né? Então nós estamos aí, ó. Não tem o que discutir. O arrebatamento está a qualquer instante que ele chegar. A partir de 2011, qualquer dia que acontecer o arrebatamento é bíblico. Antes de 2011, não. Porque fugiria daquilo que está na Bíblia. Mas a partir de 2011, meu irmão, minha irmã, qualquer dia
estará anunciado na Bíblia, estará profetizado na Bíblia. Está profetizado. Então, quando o Senhor diz assim, que Ele nunca vai fazer nada sem avisar os seus servos, Ele já avisou. Não é que Ele vai vir, olha, minha serva, avisa todo mundo aí, avisa a igreja que o arrebatamento está próximo. Isso é mentira. Né? Como tem, infelizmente, essas irmãs, viu? Mas tem uns irmãos também, que ficam gravando áudio, vídeo. Olha, porque eu tive um sonho e Deus me falou. Deus falou o quê? Deus já falou na Bíblia. Que o arrebatamento está muito próximo, que eu vi isso. Viu nada, tudo que você viu, você já leu algum dia na Bíblia ou não leu. Mas é a Bíblia que está dizendo, não é a irmã que teve uma revelação, não. É a Bíblia, porque Deus não faz nada sem avisar os seus primeiro. E Ele já nos avisou de tudo através da Bíblia. Ele não vai vir falar de novo. A obrigação é nossa de conhecermos a palavra de Deus, e conhecendo a palavra de Deus, irmãos, irmãs e vocês que estão vendo ou vão ver, nós vamos conhecer todos os avisos de Deus para nós. Todos os avisos de Deus para nós. Está entendendo, meu irmão? Olha, isso aqui é um telemarketing, eu vou pedir desculpa e vou rejeitar aqui. Há muitas outras evidências, amados, que apontam para a segunda vinda do Senhor nos nossos dias. 2030, irmã, está dentro disso que eu estou falando. Dos 80, né, esticando um pouquinho essa geração de 80, né, irmã Sônia? Indo um pouquinho à frente a esta geração de 80, passando um pouquinho dos 80 anos, que pode durar uma geração, que está aí no Salmo 90, verso 10, né? Alongando um pouquinho, não é que a gente está mudando a Bíblia, é porque, é isso que eu acabei de falar, querida, o nosso calendário tem erro, né? Esse calendário tem alguns erros, nós sabemos que tem, entendeu? Então, a gente não pode querer ser muito preciso com relação à data, né? A gente pode ter uma folga aí em função disso. Então, 2030, pode, irmã, claro. Existem pessoas que dizem até, não é em 2030. Presta atenção, ninguém está dizendo que... O que eu estou dizendo é que, levando em consideração as profecias bíblicas, antes de 2011, era impossível acontecer o arrebatamento. Não aconteceu. Agora, pós 2011, se inicia a geração dos 70 anos. Já se passaram 70 anos desta geração que Jesus fala. E daí para frente, nós já estaremos entrando nos 80, 80 e poucos anos, que é quanto o Salmo 90, verso 10, diz que dura uma geração. Entendeu? Não sei se eu fui claro, né? Mas há muitas outras evidências que mostram para nós. Isso, irmã, até, né? Quando a gente diz até, a gente está dizendo, pode ser hoje, né? Até. O que nós precisamos, amados e amadas, depois desse estudo, que eu imagino que tenha clareado um pouco a sua mente, ou um pouco mais, né? A gente precisa se alegrar, isso é motivo de alegria, porque a nossa redenção e a nossa vitória está próxima. Em mim sereis mais do que vencedor. É esta vitória, vencedor aqui. É nisso que Jesus está falando. Não está falando que você vai sobrepujar os outros,
que você vai vencer os outros, que você vai ser maior que os outros. Não é nada disso. Está falando nesta vitória, que está aqui, ó, tá para acontecer a qualquer dia. E você, meu irmão, minha irmã, não pode se esquecer que, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos do 20 ao 35, o nosso Senhor Jesus Cristo trata detalhadamente da grande tribulação. Lucas 21, do 20 ao 35, ele está falando da grande tribulação. Agora, no versículo 36 de Lucas 21, eu não poderia encerrar sem falar isso, né? E falar isso para mim também. Jesus avisa que há um grupo de pessoas que serão ávidas, desesperadas, para evitar todas as coisas que hão de acontecer na grande tribulação. Quem são essas pessoas? Que querem evitar isso que vai acontecer na grande tribulação. Seria eu? Seria você? Seríamos nós? Quem são essas pessoas que Jesus fala no versículo 36 de Lucas 21? São aquelas pessoas que não vão passar pela grande tribulação. Somos nós. Nós não queremos passar pela grande tribulação. Eu imagino, eu tenho 64 anos, né? Eu peço a Deus para não morrer. Eu peço a Deus para ser arrebatado. A vontade de Deus é soberana. Se Ele quiser que eu morra, eu morro. Mas o meu pedido é, Senhor, eu quero ser arrebatado. Né? Eu quero fazer parte desse grupo de pessoas que vão se unir ao Senhor no espaço. Quero fazer parte desse grupo de pessoas que vão ouvir a trombeta e ao toque da trombeta deixarão esse corpo físico conhecido e vão se unir ao Senhor. Eu quero fazer parte desse grupo. Mas Deus é soberano. Deus é que manda, não sou eu que mando, não. É Ele. Né? E eu não quero passar pelas coisas da tribulação. Porque será condenação. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Irmãos, não é que nós vamos largar tudo, né? Ah, o arrebatamento é 10, mas 10 anos não passa, né? Não passa, pode ser. Então eu vou me preocupar. Não, não é isso. Nós vamos continuar levando a nossa vida, fazendo as coisas que nós precisamos e devemos fazer.
Porque a vida ainda continua, mesmo depois do arrebatamento, a vida vai continuar, não pensa que vai parar, né? Vão haver dias de muita agonia, dias de muito sofrimento, mas a vida vai continuar durante a tribulação. Durante a grande tribulação, as pessoas vão nascer, as pessoas vão morrer, muita gente vai morrer. E se você for ler o livro do Apocalipse, você vai ver que são mortes assim, terríveis, né? Mas nós vamos continuar vivendo, dormindo, acordando, trabalhando, comendo, tomando banho, mesmo com esse frio aqui, precisamos tomar banho, viu? Né? Então, mas sempre conscientes de que a qualquer momento tudo pode acabar. Tudo. A gente se preocupa tanto, às vezes a gente discute, briga com pessoas, às vezes a gente sofre sem necessidade, às vezes a gente fala coisas que não deveria falar, muitas vezes nós nos calamos quando deveríamos falar. O conselho dado pelo nosso grande mestre Jesus, o Cristo, é: vigiai. Vigia quando? Em todo o tempo. Mas como que eu vou vigiar? Como é que eu vou vigiar? Vou ficar assim o tempo todo? Não. Como é que Jesus diz que a gente deve vigiar? Orando. Vigiar é orar. Para que eu tenho que fazer isso? Exatamente para evitar a tribulação e a grande tribulação. E para vivermos diante dele em alegria eterna. Eu não sei. Cristo está nos dando mais uma oportunidade. Rever este assunto é oportunidade de Deus nas nossas vidas, é oportunidade de mudança, né? Que a gente possa agarrar esta oportunidade e mudar assim de maneira radical, né? Mudar o nosso jeito, nossa maneira de ver, encarar a vida, mudar a nossa maneira de ser, de estar, mudar a maneira daquilo que nós valorizamos. Nós damos valor, colocamos valor em coisas que não valem nada. Que o Senhor nos ajude a mudarmos e estarmos prontos para isso que pode acontecer a qualquer momento, que é o nosso encontro com Cristo, ou a prova concreta e definitiva que somos afastados de Cristo. Que o Senhor tenha compaixão, misericórdia de nós. Deus
Pai, Deus eterno, Deus querido, quero te agradecer, Senhor, te glorificar. Te agradecer, Senhor, profundamente por tudo isso que nós aprendemos aqui, segunda-feira, hoje. Provas bíblicas de que o Senhor está... Hoje nós podemos falar, né? O Senhor está às portas. E quem não estiver preparado não vai. Não adianta chorar, não adianta nada. Não adianta orar depois. Quem não estiver em Cristo verdadeiramente não vai. E se hoje o mundo é difícil, se tudo aquilo que a gente já viu e vê sobre mortes, guerras, desgraças, dores, segundo a Bíblia Sagrada, isto, e o livro do Apocalipse, isso, que tudo que nós já vimos, que a história nos mostra, isso é muito pequeno perto daquilo que vai acontecer depois que a igreja for retirada daqui. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos, a estarmos contigo. É assim que eu oro, Senhor. Não peço só por mim, peço pelos meus, peço pelos irmãos, irmãs, família. Usa da tua graça e compaixão, esta é a minha oração. No nome sagrado, santo, poderoso, daquele que, sem dúvida nenhuma, virá nos buscar, daquele que nós não estamos vendo, mas é como se o Senhor estivesse à porta, sabe, com a mão assim para bater na porta, ou com a mão para apertar a campainha. Alguns vão abrir a porta, outros vão olhar pela janela e não vão reconhecer quem está batendo. Ou simplesmente não vão querer abrir. Fala conosco, Senhor. E eu oro no nome do nosso Salvador, a quem aguardamos a volta, Cristo Jesus. Amém.